Olá, companheiros queridos, companheiros de estudo, de reflexões, companheiros que a nós se unem nesse canal, um canal da divulgação doutrinária, da divulgação espírita. Nessa nova playlist que criamos com o título Fonte Viva. Busquem sempre nesse canal a playlist que vocês irão, nas playlists criadas, irão encontrar separados estudos por diversos conteúdos diferentes e os livros que aqui já estudamos. Sempre com o objetivo de compartilhar um pouquinho de nada que já entendemos. Esperando sempre dessa maneira, criarmos novos amigos pela semelhança de pensamento, pelas afinidades e a sintonia que buscamos com esses instrumentos de estudo nos trazido do mais alto, como o livro Fonte Viva, trazido pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier, na sua psicografia. Com desejo a todos de muita paz, com muita gratidão ao Pai, para que essa paz se faça de maneira plena dentro do nosso viver, com a certeza do amparo divino, da companhia dos nossos mentores e guias espirituais. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 88, que tem como título Caindo em Si. Emmanuel nos traz de início o versículo 17 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, em que diz: caindo, porém, em si. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sobre a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas e mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida que se prendem desavisados.
Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Nós sempre falamos assim, né? Que mensagem! Mas o que poderíamos utilizar como sinônimo? Que a ideia principal que nos toma é essa mesmo. Quanto de maravilhoso é uma lição dessa, quando conseguimos perceber esse trabalho do Espírito Emmanuel para traduzir, né, através do Chico, em palavras simples e ao mesmo tempo tão profundas desse movimento de vida, desse movimento que precisamos fazer. Então ele utiliza o caindo em si. O que era o cair em si? O cair em si é quando reconhecemos o erro depois de termos nos iludido com algo. Caímos, a gente fala assim, pô, depois que eu caí em mim, vi aquilo tudo, que aquilo era uma ilusão. Ou seja, tomamos consciência do que estávamos fazendo ou do que iríamos fazer. Nós já fizemos ou iríamos fazer? A gente toma essa consciência, essa abertura de consciência, esse movimento de discernimento, que podemos dizer. Então, é o significado de um arrependimento mais profundo. Quando caímos, né, quando ele fala na parábola do filho pródigo, que aquele filho pródigo, depois de ter levado a parte da sua herança, exigiu, e tendo gastado a mesma, relegando aos prazeres do corpo, viveu para satisfazer sensações físicas, e ele se viu a consequência daqueles seus atos de inconsciência, de inconsequência, por não parar para raciocinar a ação e consequência, porque tudo o que fazemos tem uma consequência. Querendo, isso é da lei. Não adianta dizer, não, isso eu não quero. Não existe, a lei está impingido. Então, quando ele cai em si e olha como ele está vivendo, o que realmente lhe faltava, então é aquele arrependimento profundo, né? É aquele momento que ele vai ter que encontrar dentro dele a humildade. Porque o orgulhoso não vai aceitar esse momento, não. Enquanto ele for orgulhoso, ele não vai dar o braço a torcer. Ele não vai aceitar dizer para si mesmo, caí em mim e vi que estava errado. Ah, mas eu não vou dar o braço a torcer do outro saber disso, não. Então ele continua caído. É orgulho? Orgulho? Isso não é dignidade, não. Isso é um baita de uma vaidade. Então aquele que tem um pouco de humildade, ao se deparar com a sua atitude e se arrepender profundamente do que estava para fazer ou do que estava fazendo, ele abandona esse caminho, esse trajeto. E vai buscar, né, se restaurar. Ele vai buscar vai se reconectar com a vida, que ele passa a distinguir que não seria mais aquela. Então ele vai fazer um processo
de reflexão, ele vai parar, ele tem que refletir, né? Ela vai encontrar a si mesma, a criatura tem que se encontrar para se reordenar com a própria vida e modificar a sua trajetória. Então não é aquela atitude que o outro fala assim: pô, foi mal, hein? Foi mal, mas continuo fazendo a mesma coisa do que eu fazia. Ele caiu em si? Não. A gente, quando cai em si, que a gente vê, a gente se arrepende profundamente. E a gente vai buscar uma forma de refletir sobre esses passos, sobre essa forma de pensar, sobre essa forma de sentir. E nós vamos nos restaurar nesse momento que nos encontramos e conversamos com a gente. Olha só. Aonde foi aqui o meu engano? Onde foi aqui que eu caminhei fora da lei que me traria felicidade? Aí eu observo, vou reordenar, né? A gente pode dizer assim, fazer uma reorganização de pensamentos e de sentimentos. Então não é apenas foi mal, não. É com a gente mesmo, primeiramente. Não é a satisfação para o outro ficar feliz. É a gente com a gente. E se leva um lapso de tempo para nos reconciliarmos. Porque muitas vezes, nesse momento, a criatura cria uma fissura na alma. É uma fissura. Quando a luz penetra, né? Cria essa fissura na alma do arrependimento. É uma marca. Graças a essa marca, que cada vez mais a luz vai adentrando, e nós vamos nos olhando nessa ferida aberta que ficou. Reparem bem como é esse processo em cada um de vocês quando cai em si. Porque o convite existe de inúmeras formas para o nosso amadurecimento e crescimento. Mas por orgulho, por preguiça, por não querer se movimentar muito, nos deixamos levar pela vida da forma que ela apresenta, sem muito trabalho. E aí, sabíamos que um dia iríamos nos encontrar com a lei. A lei vai vir nos buscar. A gente tanto faz que acontece. Aí a gente cai em si. Então ele vai utilizar aqui, primeiro ele lembrou da passagem, né, em Lucas, do filho pródigo que caiu em si, que falamos, e aqui no nosso canal, nossa playlist tem sobre as parábolas, e fazemos um estudo sobre a característica desses filhos, né, junto ao Senhor, ao Pai. Depois ele utiliza aqui a figura do Evangelho que foi Judas, com a questão do domínio político, né? Ele queria a mudança de todo mundo de uma forma compulsória. Ele acreditava que na hora que Jesus fosse constrangido, ele modificasse tudo. Mas Jesus não veio, né, para constranger ninguém dessa forma. Jesus veio para nos dar luz, para nos dar amor, nos ensinarmos a aceitar a vontade do Pai. Nesse momento, ele caiu em si, mas já era tarde. Porque Jesus já tinha sido entregue, já tinha sido preso. Quando ele cai, o arrependimento de Judas é tão grande que ele não suporta. E aí ele piora ainda mais a história. Porque se já estava ruim, ele piorou. Porque ele não teve a coragem moral de enfrentar o seu próprio engano e o seu próprio arrependimento dentro dele. Então ele vai buscar uma fuga da vida, em que ele cai desse desespero para uma situação muito pior, que foi o suicídio.
Então não tinha mais tempo. Ele tinha sido avisado inúmeras vezes. Aqui, outras personagens, né, tornaram-se a tempo. Porque Judas já não tinha mais tempo, ele não conseguiu esse tempo. Dentro da cabeça dele não tinha mais tempo. Ele teria tempo, sim. Ele poderia, da mesma forma que ele caiu, enfrentar a si mesmo. Porque o objetivo maior tinha que ser o Cristo dentro dele. E não a opinião dos outros e nem a dele. Porque acima das nossas opiniões pessoais, deve existir o Cristo. Que tem que ser mais forte. O amor a Deus acima da consideração aos outros e da minha vaidade ou da minha própria consciência. É passar pela dor, sabendo que existe um propósito maior. E ele vai trazer aqui como personagens da Boa Nova que fizeram a tempo, né? Dentro de um tempo, uma mudança e não ficaram naquele remorso destrutivo. A pessoa fica lá no arrependimento, chorando, que não muda nada. Você para chorar do teu arrependimento, chora, enche um balde de lágrima. O que isso mudou? Isso fez com que alguma coisa fosse mudada? Não. Então a gente tem hora para chorar. Depois a gente dá queda, limpa os joelhos, só nos cabe levantar novamente. Não vou ficar ali chorando, eu tenho que continuar. Então ele vai falar aqui da Maria de Magdala, né, que caiu em si, né, soube reconhecer ali a bênção do tempo que dava para ela, e ela se livrou daqueles espíritos perversos que a assediavam, quando ela modificou totalmente o seu comportamento. E uma mulher que deu, né, uma alma, né, a gente pode falar assim, quanta luz, né? É exemplo de força, de fé, porque ela venceu aqueles gênios perversos e foi se juntar num trabalho lindíssimo junto ao próximo. Ela se renunciou à vida dela, ela renunciou a todas as questões da matéria, das sensações do qual ela mesmo tinha sido vítima. Jesus reparou que ela tinha sede de amor, mas do amor verdadeiro, não do amor de sensação. E aqui ele vai falar, Emmanuel vai nos lembrar de Pedro. Pedro que tinha falado 3 vezes para Jesus que nunca ia negar, que o amava, que daria vida. O que aconteceu? Na hora que ele foi lá pressionado, que Jesus estava lá na casa, sentado, todo preso, e ele lá no jardim, ele negou ao Cristo, como Cristo falou, que ele negaria 3 vezes. Jesus conhecia Pedro, né? Eu sempre falo, Pedro que não se conhecia. Quando Pedro depara com o olhar de Jesus lá de dentro, olhando para ele, quando ele nega, eu não tenho ideia do que deve ser isso. Vocês já imaginaram? Aquele do qual nós prometemos fidelidade até o fim, e na hora que a gente nega, aquele outro está nos olhando. Pedro saiu dali completamente desolado. Ele chorou muito. Então vejamos, Pedro teve que enfrentar a si mesmo. Então ele enfrentou e conseguiu a sua reabilitação. Depois ele confirmou o Cristo inúmeras outras vezes. Ele vai falar aqui de Paulo. Paulo perseguiu, Paulo matou, Paulo fez tudo o que podia fazer contra os cristãos. E aí Paulo cai em si quando encontra Jesus. Quando ele cai em si, o que acontece? Ele se arrepende dos seus erros, passa um grande tempo em processo de meditação e reflexão no deserto,
e retorna como um dos maiores trabalhadores, né, do cristianismo. Repare o trabalho de Paulo, tem que retornar para tudo que ele disse, ele dizia assim, não é mais nada disso. Ele teve que confrontar amigos, familiares com a fala que ele tinha dado, com a palavra que ele tinha empenhado junto aos judeus. É muita coragem. Isso é a coragem da fé. Então, quando Zaqueu caiu em si da sua avareza, modificou-se os rumos. Então, nós vamos lembrar de tantos outros, né, que modificaram, mas ele fala aqui, quantos outros não continuam sem cair em si, vivendo a fé numa perturbação que existe entre eles e compartilhando a perturbação com os outros, compartilhando com os outros mentira. Eles não sentem aquilo que falam. Aquilo é um verniz religioso em que eles criaram para si mesmos e para dominar, porque o dinheiro domina, são poderes do mundo, a inteligência domina, a questão religiosa também faz domínio. Claro que faz, existe um magnetismo entre essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai ver elas próprias se perturbando. A vida dessas pessoas começa a criar uma situação insustentável, porque elas vivem de uma forma apenas na casca da vida. Elas não se aprofundam ao cerne. Elas não estão ali imantados, aquele momento, aquela hora, para satisfazer o seu ego, as suas sensações. Estão ali, que a gente pode falar, na periferia da letra e não no espírito da mensagem. Elas não adentram, porque se adentrarem, elas serão obrigadas a criar processos de modificação. Mas elas são muitas vezes orgulhosas e não vão se permitir modificar e vão continuar interpretando ao seu bel prazer as letras divinas. Então, para eles, a alegria, para eles, é o interesse imediatista satisfeito, do imediato, do momento. A paz é não estar com dor. Não está com nenhuma dor, nenhum desconforto. Para quê? Para poder comer, beber e passear, né? Sem impedimentos. É isso que eles pedem. A paz. Mas essa paz da periferia. Quantas vezes não temos essa paz e estamos em melhor situação? Por que não estamos com essa paz? Porque dentro de nós fervilha, muitas vezes, o arrependimento. E isso é sinal de crescimento, isso é sinal de mudança. Então é quando Emmanuel nos fala, cai em ti mesmo sob a bênção de Jesus. Transfere-te dessa inércia, né? Dessa preguiça do conformismo, do local comum, para o trabalho incessante pela tua renovação, pela tua redenção. Somos nós que iremos nos salvar. Muitas vezes acreditamos que dizendo determinadas palavras, indo em determinados lugares, fazendo determinados sinais, ou buscando determinadas pessoas, iremos estar salvos. Ninguém irá nos salvar. Nós somos os nossos salvadores quando conseguimos, com as mensagens do Cristo e com Ele, com a sua luz, nos salvarmos de antigos comportamentos, nos liberarmos da culpa do que o remorso nos dá. O remorso nos traz aquela sensação, por que errei, por que fiz isso? Não mais importa. Já entendeu? É isso que importa. É isso que o Mestre quer.
A dor só chegou porque a gente não acordava. A dor só veio como um despertador porque a gente não saía daquele lugar. Então teve que vir a dor. Mas antes, nós não percebemos. Inúmeros outros convites nos foram feitos, mas nós não queríamos ouvir nem ver. Não tínhamos nem maturidade. Achávamos e queríamos continuar achando que a vida é um eterno comer, beber, dormir e ter sensações físicas por inúmeras relações. Até que um momento olhamos para a nossa vida e nada mais disso nos alimenta. Caímos em nós mesmos, porque buscamos em nós mesmos a origem de toda essa dor. Porque não foi ninguém que nos deu dor, fomos nós. E quando permitimos essa queda, lembra dos anjos, a queda dos anjos? Quando nós permitimos essa queda, que ela é real, nós caímos do pedestal que nos colocamos inadvertidamente, inconscientemente. E quando caímos, temos a oportunidade, se tivermos a humildade necessária, de nos localizarmos em meio a tantos outros, com dificuldades, com possibilidades. Só assim poderemos sair desse mergulho, desse processo de arrependimento e novamente encontrarmos a vida e falarmos: eu me perdoo. Eu me perdoo. Porque eu preciso me perdoar para prosseguir. A quem eu ofendi, a quem eu magoei, como Zaqueu fez, eu vou tentar me recompor com a pessoa e com a lei. Eu vou buscar me livrar desses laços de passarinheiro, como se diz, do amarro com o outro, com o mal, e vou desfazer. Eu vou ter essa humildade e essa coragem da fé. Não me importando o que os outros vão achar, mas eu vou falar: perdoa-me, eu errei. Fiz muitas vezes por ignorância, por ignorar, mas hoje eu já não posso mais alegar. Ou perdoa-me, fiz isso, porque ainda não tinha consciência. Ou fiz de malícia, ou fiz de maldade. Eu já tinha consciência e mesmo assim eu fiz. Fiz. E te peço perdão. E vou buscar te compensar de alguma forma através das minhas melhores emoções, porque a matéria é insuficiente. Então, somos nós, todos, que nos arrependemos de atitudes contra o outro, contra Deus, contra a lei e contra a gente mesmo, nos prejudicando. Então, que essa mensagem, seja o despertar da nossa consciência. Lembrarmos sempre dela. Eu preciso cair em mim. Graças a Deus eu tive esse arrependimento. Graças a Deus eu tive esse sentimento de remorso, tão dolorido muitas vezes, mas que eu pude me ver. Foi ali que eu pude me encontrar. Foi ali que eu pude me juntar novamente e não mais tropeçar naquela pedra. Que dessa maneira, então, possamos pedir sempre a Jesus para que o nosso despertar seja com Ele, porque junto com Cristo, Ele irá nos esclarecer, nos consolar, porque Ele disse: vinde a mim,
vinde a mim. E somos nós que estamos voltando para a casa do Pai ao cairmos, depois de tantas reencarnações, buscando quimeras, bobagens, ilusões em que nada nos fez crescer. Reconhecemos, Senhor, arrependidos, mas dentro da bênção do tempo, aqui estamos, Senhor, ao retorno, e que Tu nos conduza ao Pai Celestial. Muita paz, meus companheiros. Agradeçamos a Deus todas as oportunidades, até a do sofrimento, porque talvez antes estávamos insensíveis, sem nenhuma sensibilidade mais nobre. Muita paz, muita luz e muito consolo de Jesus para todos nós, almas arrependidas. Graças a Deus.